Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim e sexta-feira, você já sabe, é dia da gente analisar o que o CropView vai mostrar para a gente em relação às condições climáticas e o reflexo dessas condições para a produção. A gente destaca agora o milho safrinha, principalmente em uma região onde nos últimos dias a gente tem observado um clima mais seco, uma falta de chuva. Em algumas regiões a gente já pode até caracterizar como um veranico acontecendo. É uma região grande e importante de produção, pega parte do Paraná, interior de São Paulo, pega também o sul do Mato Grosso do Sul. E por isso, a gente está aqui com a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia, que vai mostrar para a gente o que essa condição mais seca está trazendo de consequência para as lavouras de milho de segunda safra em regiões diferentes. Cristina, seja bem-vinda, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É uma região grande e importante de produção, né, Cristina, que vem passando por um certo período seco. Será que isso está tendo ou está trazendo alguma consequência aí para a safrinha, Cristina? Oi, Alex, boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. De fato, parece que tem aí uma massa seca, né, que envolve Paraná, um pouco de São Paulo, pega o sul do Mato Grosso do Sul, e que já perdura aí durante todo o mês de abril, até contrariando um pouco as previsões que se apresentavam anteriormente, as tendências que foram delineadas, né, e existia aí uma dúvida, mais um pouco de força mais de laninha ou não, algumas correntes apontando ausência de chuva e outras um pouco excedente. O fato é que houve um mix disso, né? Nós tivemos um março com mais água do que a normalidade, né? Com as chuvas um pouco mais intensas, e de repente em abril isso se recolheu um pouco e, de fato, dependendo do cultivar plantado e da data em que foi plantado, está afetando, sim, um pouco o milho safrinha. Muito bem. A gente, então, decidiu ver alguns municípios em estados diferentes. A gente vai começar por Dr. Camargo, ali perto de Maringá, né, Cristina? Uma região tradicional de plantio de milho safrinha, que a gente já vê uma situação de perda de potencial significativa, não é isso? Sim, eu fiz uma simulação num plantio em 25 de fevereiro, usando um cultivar safrinha de 130 dias, e deixei aqui um solo com médio teor de argila, embora eu acho que ali em Dr. Camargo a gente poderia considerar até um solo argiloso, mas só para a gente ter uma ideia melhor do que essa ausência de chuva está fazendo neste momento. Começou bem, né? Começou bem, com excedente hídrico, inclusive, né, com a água sobrando, e de repente, olha, nós vimos aqui nesse momento, você vê onde a letra está em negrito, aqui chegando quase no penúltimo estágio do desenvolvimento vegetativo, que essa ausência de chuva ela tem provocado um déficit mais acentuado e neste momento ela já começa a fazer uma pressão grande aqui na penalização, né, caindo de 80% a produtividade. E essa falta de chuva, ela começou aí, pelo que eu estou vendo, tem uns 30 dias já, Cristina. Exatamente. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui para a gente ver. Olha só, olha, é o mês de abril, né? Você vê bem que esse decêndio sem chuva, ele começa em 27 de março, vai a 5/4. Nós já estamos no dia 20 e esse, onde está sinalizando aqui, termina dia 25. Então, o mês de abril praticamente não teve chuva. Então, o milho safrinha lá em Dr. Camargo, teoricamente, já está penalizado. Já está penalizado. Vai depender um pouquinho o tipo de cultivar, a data de plantio. Tá. Né? Então, se você se plantou um pouquinho mais cedo, se plantou um pouco mais tarde, o ciclo desse cultivar, o momento que está, né, vai depender aí o quanto penalizou, mas a gente pode ver que com um mês, né, esse milho que certamente começou a ser plantado a partir do dia 20 de fevereiro e deve ter sido plantado até o dia 10 de março,
ele está nesta fase aqui de finalizando o desenvolvimento vegetativo, entrando em florescimento. Mas daí, nesse período de florescimento e frutificação, as chuvas aparecem de novo. Sim, você vê que aqui, olha, nós já vemos a partir já do final da semana que vem, elas começam a voltar, né? A meteorologia aqui aponta para 28 milímetros em 10 dias, não é muita coisa, mas diz aqui que a partir do dia 6 de maio, ó, os volumes são maiores. A gente acabou de conversar também com a Morgana Almeida, do INMET, e ela alertava para essa questão de que maio poderia ser um mês onde a gente poderia ver avanços mais frequentes dos chamados sistemas frontais, das frentes frias. Ela disse que não são chuvas volumosas, mas são chuvas que poderiam ajudar a manter a condição de umidade do solo. Então, aparentemente, está batendo aí com o que o INMET está prevendo também, Cristina. Sim, parece que a meteorologia está convergindo toda para essa informação neste momento, né? O que acontece com a lavoura é que se ela entrar nesse florescimento sem essa umidade do solo, como está prevendo aqui, a perda ela vai acontecer e não vai ter recuperação. E embora que exista uma sinalização que a partir de maio chova e que aqui a partir de 15 de maio já exista até um excedente hídrico no solo, você vê que a produtividade ela não recupera. O estrago já estaria feito, né? Já estaria feito. Vamos ver o balanço hídrico, o gráfico, para a gente entender como é que está o comportamento aí das chuvas? Vamos lá, olha. Lembrando, primeira barra, momento de plantio, a barra do meio, momento atual, a última colheita. E a linha amarela, média da climatologia dos últimos 10 anos. A gente percebe que realmente começou bem, né? Com excedente de chuva aí, o azulzinho mostrando aí picos importantes aí de chuva, mas depois fica abaixo da média, hein, Cristina? Tem um período grande de chuvas abaixo da média, né? A gente pode ver que depois desse março, com essas chuvas generosas, né, nós entramos num período que ele acusa ali um déficit hídrico em todo o mês de abril, ele estende um pouquinho ali para esse cultivar no desenho do balanço hídrico, comecinho de março, balanço hídrico zerado, e depois volta para a normalidade da média dos últimos 10 anos. O problema é que daí a perda já aconteceu. De fato. Muito bem. A gente tem também a previsão de chuva para os próximos dias? Vamos ver, olha, aqui vai ter os dados observados dos últimos 10 dias, então só para entender o que a gente está falando. Zero de chuva, hein? Zero de chuva nos últimos 10 dias. E aí vamos aqui para a previsão, que não fica muito diferente, ó. Então você vê que até o final da próxima semana não existe chuva prevista. Nossa, hein? Pois é. A condição de clima mais seco continua, portanto. Continua mais uma semana, né? E vamos ver aqui na tendência, olha, quando a gente vê a tendência, você vê um abril aqui apontando 37% menos de chuva do que a média de 10 anos. Maio melhora, né? Maio melhora. Eu costumo dizer aqui que desvios até 20%, eles indicam mais a tendência de como o clima se comporta do que, de fato, uma incidência maior ou menor de chuva, né? Então, quando você vê que fica até 20%, a gente fala assim, olha, a tendência é que seja um clima normal, né? Tendendo para mais chuvoso. Muito bem. Essa é a situação lá no Paraná, de Doutor Camargo, município que fica ali próximo de Maringá, mas a Cristina também avaliou a situação no interior de São Paulo, ali de Maracaí. Maracaí que fica, como referência só para você entender, Maracaí fica ali próximo do município de Assis, ali na fronteira com o Paraná praticamente. E aí, Cristina, muda alguma coisa? Olha só, mesma situação. Né? Um pouco menos rigoroso. Você vê que também aqui nós fizemos um plantio dia 25 de fevereiro, um cultivar safrinha com 130 dias.
Não mudei o teor de argila no solo, que eu acredito também ali é uma região de mais argilosa, né? Mas eu quis manter a mesma condição só para a gente avaliar. Então você vê que o mês de abril, deixa eu puxar aqui para a gente ver a data, olha só, esse mês de abril também não choveu, muito pouco, um pouco mais do que em Doutor Camargo, né? Mas mesmo assim, porque o começo de abril estava com uma chuva mais volumosa, aqui 64 milímetros, e comecinho de maio tem uma chuvinha aqui prevista, mas também que acontece a mesma coisa. Agora, com volumes diferentes, lógico, a penalização ela acaba sendo menor. Mas ainda assim temos aí perda de quase 20% do potencial produtivo. Exato. E você vê que é nesse último estágio do desenvolvimento vegetativo que acumula essa falta de água no solo e ele acaba penalizando mais. Digamos que é uma sorte isso ter acontecido no desenvolvimento vegetativo. Se acontecesse no florescimento, podia ser pior, Cristina? Eu acho que é uma época que precisa de muita água, né? Você sai do desenvolvimento vegetativo para o florescimento e para a frutificação, a planta precisando de bastante água. E não se ela tem, acontece né? mais cedo, não tem. Se ela acontece mais cedo, né, acaba prejudicando menos. E quando ela chega forte nesse estádio aqui, a penalização ela é maior. Muito bem. O gráfico, como é que tá? Vamos ver? Olha lá, balanço hídrico. Tá um pouco melhor do que o de Dr. Camargo realmente, né? Você vê que ela descolou menos da média do que aconteceu em Dr. Camargo. Exatamente. Mas aquele volume de chuvas acima da média em março está mantido também, né? Está mantido. Você vê que aqui é o desenho, né, do balanço hídrico para aquele cultivar naquela data, né? Esse gráfico ele não é um desenho da chuva, né? Mas é da composição da necessidade do cultivar. Então, o que a gente vê é que realmente, olha, março tem uma chuva maior, né? Aqui, olha, ele desloca um pouquinho, porque você vê que ele começa o abril ainda com uma chuva maior do que a média. Sim, e isso justifica aquela perda menor do que lá em Dr. Camargo. Exatamente. Você vê que a linha amarela ela está andando muito próxima do que está acontecendo. Muito bem. E o que aconteceu nos últimos 10 dias? Zero de chuva também. Muito pouco. Dia 17 que parece que teve aqui, está acusando 6 milímetros, né? Parece que teve alguma manifestação de chuva. E quando a gente olha para os próximos 10 também da mesma forma, olha, não tem chuva. Tendência, olha, você vê, dentro do que eu costumo dizer, até 20% temos que considerar dentro da normalidade. E nós temos aí, o período inteiro, nenhum bate 20%, mas ainda assim temos um abril e um maio com desvio positivo e a partir de junho até agosto com desvio negativo. Muito bem. De qualquer jeito, também Maracaí registrando alguma perda para o milho safrinha em função de um período em que faltou chuva aí, ou não teve a quantidade de chuva ideal para a necessidade da lavoura naquele momento. Isso acabou penalizando, a gente observa aqui, caindo de 100% para 96%, 86% e 82%, seguindo esse percentual aí, pelo menos nesse momento, até o final, até a hora da colheita. Cristina, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, também é a mesma coisa. Também é a mesma coisa. Fizemos aqui dourados, né? Eu coloquei um plantio um pouquinho mais tarde. Coloquei 5 dias mais tarde aqui, dia 1º de março, porque eu acho que lá eles atrasaram um pouquinho mais. E reduzi 10 dias no ciclo do cultivar. Peguei um safrinha também com 120 dias. E a gente pode ver aqui da mesma forma. Olha, a ausência de chuva aqui nesse mesmo período e causando penalização. Mais parecido aqui com o Dr. Camargo, né, do que com Maracaí. Sim, verdade. Olha aqui, olha, também mês de abril, né, praticamente abril todo. E no mesmo período, praticamente, né? Mesmo período. Desenvolvimento vegetativo da planta também, 77% do potencial. Olha o que a gente estava falando agora há pouco.
Quando ele sai do desenvolvimento vegetativo para o florescimento, logo em seguida, com pouca disponibilidade de água, você vê que tem uma penalização maior. Uhum. Você vai lembrar que Maracaí, ele tinha ainda, eu vou até voltar aqui, olha, você vê que a chuva começa a voltar, ainda pega um estágio de desenvolvimento vegetativo, antes de chegar no florescimento. Penaliza menos, olha. Uhum. Vendo? Vou voltar aqui, a escassez de água ainda vai no último estágio do desenvolvimento vegetativo, entra no florescimento com pouca água, e aí penaliza mais. É aquilo que eu falo. Tudo depende, o clima, ele vai responder, ele vai fazer a planta responder dependendo do tipo do cultivar e da data de plantio. A gente faz algumas simulações aqui, mas para cada produtor, dependendo do que ele plantou, em que data ele plantou, essa consequência da falta de chuva vai se apresentar com mais ou menos penalização. O Luiz Mitsu, de Cornélio Procópio, está alertando aqui que lá no Paraná, a região de Sertaneja já está com 19 dias sem chuva ali, aquela região, Cristina. Então você vê que está refletindo isso mesmo, né? A gente viu, se você vê que nós temos aqui todos os lugares que a gente olhou, vamos ver aqui Dourado, se não foge a regra, os últimos 10 dias, 0 de chuva. 0 de chuva, exatamente. 0 de chuva. E os próximos 10 dias, também sem previsão. Zero. Então, você imagina. Tem uma chuvinha ali no dia 20, né? Hoje. Hoje, mas aqui até 5 milímetros aqui vai ser mais uma cobertura de nuvens do que uma chuva, né? Muito pouco, né? Muito pouco. Então você vê, ele está dizendo, olha, fazem 19 dias que não chove e nós vamos ter mais uma semana sem chuva, segundo aqui as previsões. Então realmente você fala assim, ó, tem um mês sem chuva, que é o que nós estamos mostrando aqui, ó, praticamente 30 dias sem chuva nenhuma. Aparentemente, a partir de maio, dá uma regularizada, né? Dá uma regularizada. Mas se você pegou, dependendo do cultivar que você plantou, na data que você plantou, se vai cair aqui nos últimos estágios do desenvolvimento vegetativo entrando no florescimento, a penalização vai ser maior. Muito bem. Vamos ver o gráfico, Cristina? Vamos lá. Balanço hídrico, Dourados, aqui para esse cultivar. Né? Você... Realmente tem aí um período de menos disponibilidade de água do que o normal, né? Se eu colocar o cursor aqui, no fim a informação vem, mas você está vendo quando ele desce aqui esse vermelho, exatamente aqui, né? É nesse período, é isso aqui que está penalizando, olha. Porque você vê que a linha amarela, normalmente ela mantém um balanço hídrico ali meio próximo do zerado, então tem uma chuva que vai mantendo o solo e vai dando condição para o cultivar. E o que está acontecendo agora é um veranico, né? Que você vê que ele tem um déficit hídrico num estágio em que o cultivar precisa muito de água. Muito bem. E daí essa condição só vai melhorar lá em maio mesmo, né? Lá em maio. A meteorologia toda, de forma geral, né? Nós vimos aí a Morgana e a Demet falando que existe essa tendência desse maio com uma chuva, enfim, suficiente, mas infelizmente não recupera aquilo que perdeu. Isso é verdade. Muito bem, então temos uma condição de perda já sendo registrada, isso não tá restrito só ao Paraná, não. A gente viu que também o interior de São Paulo tem esse problema, também o sul de Mato Grosso do Sul está com esse problema. Aparentemente tem uma condição de regularização dessas chuvas a partir de maio, mas como a Cristina acabou de lembrar, o que foi perdido não deve ser recuperado, não. Vamos torcer para que a previsão realmente se confirme, né, Cristina, e que possa estabilizar essas perdas, né? Sem dúvida, que não hajam perdas maiores, né? Isso é muito importante, porque basicamente os cultivares estão aí. Ou você está finalizando o desenvolvimento vegetativo, entrando em florescimento e frutificação, e essa chuva ela vai fazer uma diferença para todo mundo que plantou. Então não recupera o que perdeu, mas também não vai ajudar a perder mais. Vamos torcer para que essas tendências estejam assertivas. E se você quer uma análise
mais aproximada aí para sua região também, manda para a gente as informações. A Cristina precisa de quais informações aí, Cristina, para fazer essa simulação para quem está nos ouvindo? Nós precisamos do cultivar do ciclo em dias, da data do plantio e do tipo de solo, o teor de argila, se é um solo médio, se é um solo argiloso ou se é um solo com baixo teor de argila. Daí, com essas informações, dá para fazer essa simulação que você viu aí. O Jardel de Jataí está perguntando como serão as chuvas para os próximos 3 meses e se o Laninha vai ocorrer na próxima safra de verão aqui no Brasil. O Jardel, a Cristina não está ligada à previsão do tempo, a Cristina está aí com essa ferramenta, o CropView, que ela faz justamente a reação da planta em função das chuvas que ocorreram, em função das condições que ela foi plantada, não é isso, Cristina? É isso mesmo, né? O CropView ele é um modelo matemático que ele tem as necessidades dos cultivares, as necessidades ótimas, e alimentados, então, pelos dados da climatologia, pelas previsões e pelas tendências, nós apontamos o que o clima fez com a produtividade do cultivar e o que as tendências climáticas estão apontando e se elas ocorrerem, como é que o cultivar vai se comportar. Mas ele pode entrar aí no CropView e inserir, para que ele possa ver no CropView o que a tendência climática, é necessário inserir uma data de plantio com aqueles dados que eu te falei, que é o cultivar que foi utilizado com o ciclo em dias, o tipo de solo e a data do plantio e a coordenada geográfica ou o município onde está a cultura. E o CropView está com aquele benefício ainda de 1 mês para testar, Cristina, 1 mês grátis? Tá sim, pode entrar lá que vai conseguir. Pode só fazer o cadastro, vai na tecla experimente, faz o cadastro e aí é só colocar a sua data de plantio. É www.cropview.com.br. Tá aí então. Informação importante para você acompanhar o que pode acontecer com a sua produção, a sua lavoura, em função das variações climáticas aí. Cristina, por enquanto, muito obrigado. Semana que vem a gente volta em mais outra região aí do país para a gente acompanhar essa safrinha. Tá todo mundo de olho nessa safrinha, nessa oferta principalmente, e a gente torce para que realmente seja uma boa safrinha, mais uma vez um ano de bons volumes aí produzidos, para que o produtor possa ter garantido aí pelo menos uma parte aí da sua renda. Obrigado por enquanto, viu, Cristina? Eu que agradeço, um grande abraço, um bom final de semana para você e para todo mundo que nos acompanha. Bom final de semana para você, até a próxima. Tá, então, as análises do CropView para você que está no Paraná, no interior de São Paulo e também no sul do Mato Grosso do Sul. Condições não são favoráveis nesse momento, mas a tendência é de uma estabilização aí e, portanto, uma manutenção da produtividade. As perdas já ocorreram, mas ao que parece, não devem persistir, essas perdas devem se estabilizar a partir de agora. Daqui a pouco...